Pessoal do Itaú, pelo amor de Deus, atrapalha a gente direto. Uma crítica em português ao método histórico crítico de interpretação da escritura pode ser encontrada em Morley, um método histórico crítico 255, 271. Nessas páginas, Morley expõe resumidamente metodologias críticas e apresenta as objeções ao método histórico crítico levantada por Fundamentos das histórias da Bíblia, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, autores do Velho Testamento reivindicam que aquilo que estão escrevendo é de ordem divina. No Antigo Testamento aparece 361 vezes a expressão diz o Senhor, 445 vezes a expressão assim diz o Senhor, 540 vezes a palavra da Bian, a palavra do Senhor. Os profetas, assim como os ouvintes, tinham plena convicção de que a mensagem era de origem divina. O próprio Jesus aceitou a autoridade do Antigo Testamento, Mateus 5,17. Novo Testamento também repousa sobre a inspiração divina, mas repousa também sobre a pessoa de Jesus, que também é identificado como a palavra de Deus. Exemplo, Hebreus 1:2, Mateus 15:6, Lucas 5:1, 1 Tessalonicenses 2:16, 1 Timóteo 5:18. Paulo cita um texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento os coloca no mesmo nível chamados de Escritura. 2 Pedro 3:15-16. O Antigo Testamento e o Novo Testamento devem ser vistos como parte de toda a parte da revelação de Deus, pois ambas têm a mesma origem, que é a revelação de Deus. Hebreus 1:2. Unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. A fonte é a mesma, Deus. E Deus não muda, continuidade. O Deus que falou muitas vezes voltou a falar no momento. As revelações progressivas de Deus, elas formam um todo. Progressividade. A revelação de Deus é progressiva, ela é crescente. Deus falou primeiramente através dos profetas. Depois falou através do seu Filho Jesus, o que tornou a revelação suprema. Diversidade. Existe algo que une a ter e o novo ter. Mas existe também algo que os separa. No Antigo Testamento, Deus falou aos profetas de muitas maneiras. Os costumes eram diferentes, a linguagem era diferente, o tempo era diferente, mas Deus era o mesmo, portanto a mensagem era a mesma, salvação. 1 Coríntios 2:4-6, o Senhor é o mesmo. Analogia da fé. Temos que comparar o texto do Antigo Testamento com o Novo Texto, o Novo Testamento, desde que trata do mesmo assunto. Exemplo, Mateus 27:5, Lucas 10:27, João 13. A sola escritura. O conceito católico no tempo do Lutero era que a palavra de Deus era a Bíblia mais tradições. Diziam que a palavra de Deus era a revelação de Deus mais as tradições dos homens, em especial a tradição da Igreja Católica. Lutero se proporcionou contra esta ideia. Sua posição era sola escritura, somente escrita bíblica. O princípio de sola escritura reconhece a unicidade, a verdade da Bíblia, reconhece a autoridade da Bíblia. Nenhuma das doutrinas de qualquer igreja ou denominação religiosa deve estar baseada em alguma outra fonte que não seja a Bíblia. História da interpretação bíblica. Não temos o direito de explorar um texto fora do contexto e da ideia que o autor queira expressar. Exégese judaica antiga. Esdras 7:6-10. Esdras é o mais antigo intérprete que temos notícia. O povo estava falando uma língua aparentada, mas diferente do hebraico, o aramaico. Isso levou Esdras a ensinar o povo as escrituras. Esdras era sacerdote e era versado nas leis de Moisés. Esdras havia proposto em seus corações guardar a lei de Deus. O povo daquela época perdera a facilidade com a língua hebraica por influência do aramaico. Por isso, o sacerdote liam os Pentateuco para eles o interpretavam. O Pentateuco estava todo em hebraico. Neemias 8:1-8. Versículo 8.
leram no livro claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Dessa forma, iniciou-se que a ciência que nós chamamos de hermenêutica. Segundo a tradição judaica, Esdras é considerado o primeiro a usar exêgenes. Foi ele que iniciou os escribas. Ele é considerado o primeiro escriba. Sófocles, escriba. Foi também neste período que surgiram as sinagogas. O tempo era para os serviços oficiais, a sinagoga era para os serviços informais. Eles que ensinavam o povo sobre as Santas Escrituras, copiaram zelosamente as Escrituras. O período intertestamentário foi o período em que surgiram diversas seitas no Novo Testamento. Alguns escribas, fariseus, saduceus e essênios estavam tão desejosos de guardar a lei que começaram a dizer que cada palavra era inspirada. Isso trouxe vantagem e desvantagem. Vantagem, fidelidade ao texto bíblico original. Desvantagem, achar que todos os pormenores, todos os detalhes tinham uma mensagem, cada letra era considerada como inspirada. A interpretação literal não leva em conta as figuras de linguagem. Letterismo, fase determinada das letras. Literalismo, leva em conta a existência da figura de linguagem. Tipos de interpretação do passado. No tempo de Cristo, literal. Peson, nos grego. Midrash, rabínica. Bet Mitu, escola. Bet casa. Liberal, Samai, conservador. Eles eram dois rabinos fundadores de escola importante da época de Cristo. Gamaliel era o neto de Iliel. Ao estudarmos a Bíblia, temos que buscar os princípios envolvidos. Pés, essêncio, eles, fantasia, ada, eram mais comuns entre os judeus palestinos, eram entre os judeus alegórico, alegorismo surgiu na Grécia. Homero e Exúdos foram responsáveis por toda a tradição mitológica grega. Heródoto, Teles, Tucídides começaram a usar alegoricamente para explicar os escritos. Homero e Hesíodo, os estudiosos, foram transferidos de Atenas para Alexandria. Ideia platônica, como se fosse uma bola partindo no meio. Parte de cima, ideia, Deus sobrenatural. Parte de baixo, sombra, homem físico. Judeus na Grécia contavam a história da criação e do êxito. Os gregos viram estas histórias semelhantes às histórias da mitologia grega.